Olá pessoal, bom dia, na santa e gloriosa paz do Senhor. E nesse dia eu gostaria de estar compartilhando com você mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos fortalece. A palavra de Deus é que é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Então, se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, realmente nós vamos ser como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Assim diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus disse isso. E aqui nós vamos falar hoje sobre o sermão da montanha. Aquelas pessoas que dão esmolas e que fazem orações altas, compridas nas esquinas das ruas para serem vistas pelos homens. E o jejum. Vamos ler. Vamos ver o que diz aqui. Lá em Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 8, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estás no céu. Então, nesse primeiro versículo, Jesus já fala: quando você for dar uma esmola, for dar algo para alguém, que você dê, não precisa você estar mostrando para ninguém que você deu aquilo. Não precisa você tocar a trombeta para dizer que você deu para ser glorificado pelos homens, porque se você ser glorificado pelos homens, você já recebeu o seu galardão, e você não terá galardão diante do vosso Pai que estás no céu. É isso que a palavra de Deus diz. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então quem faz isso é chamado de quê? De hipócrita. O próprio Jesus disse: quem faz, quando dá uma coisa, que fica falando, que fica alegando, que fez, essa pessoa, ela é dado o nome de quê? De hipócrita. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, se eles já receberam seu galardão, eles já receberam esse galardão de quem? Receberam esse galardão dos homens. Então, se receber o galardão, elogio dos homens, ele não precisa receber elogio e galardão de Deus, que vai ser no céu. É isso que Jesus está tentando passar para nós. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, você não precisa que ninguém saiba. Você não precisa tocar a trombeta. Você não precisa dizer para ninguém que ninguém sabe. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Olha o exemplo que Jesus citou aqui nesse sermão. Isso é muito forte, irmão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado como nós for dar algo para alguém. Se nós estamos dando realmente de coração, com amor, ou se estamos dando apenas para sermos glorificados pelos homens, para ser reconhecido pelos homens. E isso não pode acontecer, irmãos. Isso é muito perigoso. E aqui no verso 4 diz assim: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então aqui ele está dizendo: quando você faz de acordo com a vontade de Deus, quando você dá de acordo com a vontade de Deus, igual diz aqui, não deixando o que tua mão esquerda faz, a tua direita vê. Então, Deus que vê em secreto, ou seja, você tem que dar em secreto, e Deus vai te recompensar publicamente. Publicamente Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Amém, amados? Então é isso que está querendo dizer. E quando orares,
Aqui já nós estamos falando já da oração. E quando orares, não seja como os hipócritas. Outro nome de hipócrita aqui, ó. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tem muito, gente. Tem muita gente por aí que quando vai orar faz um alvoroço, faz muitos sinais, fazem o maior barulho. Gente, não estou dizendo que você não deve orar fervorosamente, mas Jesus mesmo disse, a palavra do Senhor diz que todas as coisas do Senhor têm que ser com decência e ordem. Você pode orar fervorosamente, mas, que nem diz aqui, não para amostrar aos homens, não para serem vistos pelos homens. Na verdade vos digo que já recebi, porque assim você já está recebendo o seu galardão. Você está sendo visto pelos homens, os homens estão vendo o que você está fazendo, então você já está ganhando essa glória dos homens. Mas o mais complicado é que você não vai receber o galardão de Deus se você for recompensado pelos homens. Então Jesus diz assim, quando você for orar, Jesus diz assim, quando você for orar, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto ou em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então, a recompensa do Senhor pode ser que de primeiro momento ela não seja visível aos olhos humanos. Por isso que nós precisamos obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Porque é em segredo, é em oculto. O teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então não precisa você ficar preocupado com galardão de homem, em ser visto pelos homens. Não precisa disso, irmãos. Nós precisamos que Deus nos dê a recompensa espiritual, a recompensa que nos leva à salvação, a recompensa que nos mantém salvo. Se eu dizer aqui uma coisa para vocês, irmãos, que eu aprendi nessa caminhada minha cristã, que é fácil você ser crente, é fácil você ser crente. Sabe o que é difícil? É você se manter crente, é você se manter salvo. Então, por isso que nós devemos estar todo dia nos alimentando da palavra de Deus, com orações, com pregações, com meditação da palavra, com oração, com jejum. Se você ainda não recebeu o Espírito de Deus, procure receber. Aceite Jesus, se batize nas águas e Jesus te dará o Espírito Santo. Amém, amados? É isso. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é gozo, é paz, é amabilidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, quando você realmente recebe o Espírito Santo de Deus, você não precisa mostrar para ninguém que tem o Espírito Santo. Você não precisa demonstrar para ninguém que você tem o Espírito Santo, porque quando realmente, Paulo diz assim, provai os espíritos para ver se aqueles espíritos procedem de Deus ou não. Nós temos o direito, irmão. Não é pecado
É a Bíblia que diz que nós temos que provar os espíritos, porque tem muito espírito enganador dentro das igrejas. É o que mais a gente se vê dentro das igrejas. São espíritos enganadores, enganando as pessoas. Amém, amados? Então nós precisamos ficar muito atentos, muito ligados, conectados com a mente de Cristo, a mente que o Espírito Santo de Deus te dá. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de você. Ele é domínio próprio, ele é mansidão. Então, se a pessoa não se domina, não tem domínio próprio sobre si mesmo, essa pessoa, ela não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele é manso, ele é humilde, ele pensa antes de falar. Embora a gente erre, mas logo ele se arrepende e volta atrás. Porque o Espírito Santo de Deus veio para nos vamos se dizer assim, ele veio para nos confirmar a soberania de Deus. Ele veio para nós nos confirmar que Cristo é conosco e que nós estamos selados para morar na glória, para morar no céu. Por muitas vezes, irmãos, o inimigo tem tentado nos derrubar, o inimigo tem nos caluniado, o inimigo tem nos julgado, mas não devolva na mesma moeda, porque quem é inteligente sabe, porque o Espírito de Deus, ele é inteligência também. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele vos guiará na verdade. Então, ele vai abrir teus olhos espirituais e não tem ninguém no mundo que vai te enganar, porque ele é a própria verdade. Ele vai te dar discernimento sobre os espíritos. Amém, amados? Então, quando você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito de Deus, ele te guia em qualquer lugar que você for. O Espírito Santo está sempre com você. Então, Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo, que ele foi batizado por João Batista, o próprio Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado, para ser testado a sua fé. Embora ele era Deus, mas ele precisou fazer isso para quê? Para nos dar exemplo, porque nós estamos passando por um deserto. Não quer dizer que o Espírito Santo de Deus não está com você, porque você vai ter lutas. O próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, ele já venceu por nós. Então, não se preocupe, meu amigo, com ninguém que tentar lhe derrubar. Apenas faça como a palavra de Deus diz: seja humilde, não devolva na mesma moeda, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer um pezinho, que é para ele quer uma brecha, que é para ele entrar e te destruir e te derrubar. Então, vamos ser inteligentes, porque o Espírito de Deus, ele é sabedoria. Deus, ele é sabedoria. Amém, amados? Então, vamos continuar aqui. E orando, olha só o que mais diz aqui. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então não precisa você falar muito ou pouco. Você tem que orar de uma medida que seu coração, sua mente se conecte com Deus. Se eu estou conectado com Deus, se eu estou falando com Deus, se eu estou limpo com Deus, então o Espírito Santo vai te dizer, a tua própria consciência, o Espírito Santo está dentro da tua mente, o próprio Deus está dentro da tua mente, ele vai te dizer se você está limpo, se você precisa pedir perdão para ele, se você precisa orar mais, se você precisa jejuar mais. Então, não é você orar com orações compridas, com várias repetições. Significa que você tem que orar 24 horas. Você está conectado com a mente com Deus. Amém, amados?
Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês, em nome de Jesus, e para mim também, porque quando eu passo essa mensagem a vocês, o Espírito Santo me revela e a minha boca fala do que o Espírito Santo me revela. Então, meu amado e minha amada, faça isso, seja humilde, obedeça os mandamentos de Deus, obedeça as ordens do Senhor Jesus que Ele nos deu. Embora que não é fácil, porque não é fácil para nenhum de nós, é fácil, porque ainda somos fracos pecadores, mas vamos lutar contra a nossa própria carne, contra a nossa própria vontade. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai te guiar em toda a verdade. Amém, amados? Então, vamos ler esse versículo aqui para nós encerrarmos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes vos de pedires. Então, Deus já sabe do que você precisa muito antes de você pedir. Não precisa tocar trombeta, falar alto. Não estou dizendo que você não precise orar fervorosamente, mas desde que você ore realmente a Deus, não para ser visto pelos homens, mas que você busque a Deus. Amém, amados? Busque a Deus em espírito e em verdade. Amém, amados? Então, muito antes de você pedir, Ele já sabe o que é necessário para você. Amém, amados? Então, essa palavra fica para nós refletirmos. Então, compartilhe esse vídeo, deixe seu like para ajudar o canal. Não estou aqui para fazer mídia, mas eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Não estou querendo ser melhor do que ninguém, porque não há ninguém melhor do que ninguém. Nós todos mundo somos iguais perante o Senhor. Nós somos pó e do pó nós voltaremos. Então eu quero que vocês entendam, amado. Eu só quero que vocês, o Espírito Santo, abra o coração de vocês e a mente de vocês, que nele fez com a minha. Amém, amados? Então fiquem todos com Deus e eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, nesse dia, meu Deus, te agradeço, meu Pai, por ter me direcionado essa palavra, ter direcionado ao meu coração para mim estar alimentando a minha alma e alimentando meus irmãos que estão ouvindo esse vídeo. Aonde quer que esse vídeo chegue, Senhor, que venha ser uma transformação, que venha ser uma bênção para a vida dessa pessoa que está precisando de uma orientação espiritual, que está precisando de uma meditação na palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toca os corações, abra a mente, abra os olhos espirituais dessa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus.